Todos os dias, em muitos países, centenas e centenas de idiomas diferentes, cristãos falam com Deus e terminam as suas orações dizendo em nome de Jesus. Todos os domingos, em diferentes culturas, diferentes países, com tradições litúrgicas diferentes, igrejas que são também doutrinariamente diferentes umas das outras, em diferentes culturas, pessoas se reúnem aos domingos nas igrejas e terminam também as suas orações dizendo em nome de Jesus. É bonito imaginar e pensar que apesar de toda a diversidade cultural, de toda a diversidade litúrgica, a Igreja de Jesus Cristo está unida nas suas orações sob o nome do próprio Cristo. Que esse é um elemento de unidade, esse elemento expressa a unidade espiritual da Igreja. Mas que significa orar em nome de Jesus? Se o nome de Jesus não for mencionado ao final da oração, se essa frase não for dita, significa que Deus não ouvirá a oração, que Ele não atenderá a oração. Mas ainda o próprio Jesus, Ele nos ensinou que deveríamos pedir em seu nome e ao final deveríamos fazer essa menção de modo explícito e que Ele nos concederia aquilo que nós pediríamos. Mas como explicar então que, apesar de obedecermos esta orientação, milhares de orações feitas em nome de Jesus não são respondidas, atendidas, segundo aquilo que na compreensão nossa foi pedido? Será que o texto que nós acabamos de ler, os versículos finais, não devem ser interpretados literalmente ou precisam do apoio de outros textos para que sejam compreendidos na sua plenitude? O que Jesus quer nos ensinar sobre a oração, ao mencionar que a oração deve ser feita com o nome dele ao final? Qual o propósito de Jesus com isto? O ensino de Jesus a respeito da oração, nessa passagem do Evangelho de João, está no contexto do discurso ou do ensino de Jesus a respeito da sua partida. Isso é muito importante para nós. Jesus começa a partir do capítulo 13 do Evangelho de João, isso se estenderá até o capítulo 17, ele começa a transmitir aos apóstolos uma série de mensagens que seriam mensagens de preparação para o período da sua ausência. Ele quer preparar os apóstolos para a sua partida, mas ele assegura que ele estará presente, que ele se fará presente, que a comunicação não será interrompida e que o recurso que seria dado aos seus discípulos seria o recurso da oração, a oração feita em seu nome, para que nós pudéssemos manter com ele a comunicação. E ele assegura que ele estaria ao nosso lado, que ele caminharia conosco, que ele realizaria as suas obras por meio da igreja, por meio daqueles que orariam, daqueles que invocariam o seu nome quando ele tivesse partido. É impossível conhecer e caminhar segundo a vontade de Deus sem a experiência da oração, sem a prática diária da oração. Mas no exame do contexto da oração em João, do ensino de Jesus sobre a oração, em João nós precisamos dar um passo adicional. Examinando todo o discurso de Jesus, que vai do capítulo 13 ao capítulo 17, nós descobrimos que Jesus promete o Consolador. Jesus faz a promessa que ele enviaria o Espírito Santo, Espírito da verdade, Espírito que habitaria nos filhos de Deus, Espírito que estaria nos discípulos, Espírito que procede do Pai e procede do Filho. Com isso nós adentramos a este que talvez seja o aspecto mais extraordinário, mais estimulante da oração, a saber,
por meio da oração, nós somos inseridos, nós participamos da vida do Deus Trino, do Deus Triuno, como se revela, ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo. Para o cristão, a revelação da natureza trinitária do Deus ao qual nós adoramos é, sobretudo, uma experiência de oração. É experimentada, é vivida nesse contexto da oração. Nós conhecemos e sabemos que Deus é trino pela oração, pelo modo como nós falamos e experimentamos Deus nas nossas orações. Em oração nós nos dirigimos ao Pai, fazemos isso com a presença do Espírito Santo na nossa vida, no nosso coração, e nos dirigimos ao Pai pela mediação do Filho, Ele que é o nosso mediador, Ele que é o nosso Salvador. Portanto, orar para o cristão é, sobretudo, participar da dinâmica da vida trinitária do Deus ao qual nós servimos. Feitas estas observações, eu volto então à questão inicial. Por que devemos orar em nome de Jesus? Por quê? Primeira coisa que nós precisamos entender é o uso que se fazia no Antigo Oriente, portanto, o uso que aparece nas Escrituras do nome. Na cultura oriental e na cultura bíblica, o nome era inseparável do ser e da missão. Inseparável da pessoa que leva aquele nome e da missão que essa pessoa representa ou exerce. Os nomes, na cultura bíblica, não eram escolhidos pela moda, aqueles que estavam sendo mais utilizados, tampouco eram escolhidos pela sonoridade, mas eram escolhidos pela missão que estava ligada, atribuída àquela pessoa, àquele nome. Nesse sentido, revelar o nome significava dar a conhecer de si mesmo, ou seja, revelar algo a seu próprio respeito. No capítulo 17 de João, conhecido como oração sacerdotal, Jesus afirma que ele manifestou o nome do Pai aos seus discípulos. E mais adiante ele diz que ele fez, por meio da sua missão, com que conhecessem o nome do Pai. Com isso, Jesus está dizendo que ele revelou a natureza do Pai, ele revelou a missão do Pai, e no contexto bíblico esta revelação significava não somente um conhecimento intelectual, mas um comprometimento. Ou seja, Deus revelava-se a si mesmo na pessoa de Jesus, revelava o seu nome, e aqueles que conheciam o nome de Deus revelado em Jesus entravam num compromisso profundo com Deus por meio desse conhecimento, do conhecimento do nome. Quando Deus revela o seu nome, Ele revela a si mesmo, revela a sua ação salvadora, revela a sua ação santificadora para o seu povo. Lembremos ainda que o Antigo Testamento, nos 10 mandamentos, tem a orientação, o mandamento que o nome de Deus não deve ser tomado em vão. Também Jesus, na oração do Pai Nosso, manifestou esse cuidado, ensinando-nos na primeira petição o pedido que o nome de Deus seja santificado nas nossas ações, seja santificado na nossa vida. Nós precisamos ter isso em mente quando examinamos essa orientação sobre a oração em nome de Jesus. Vejamos, então, os diferentes aspectos que fazem parte do que disse Jesus sobre a oração em seu nome. Em primeiro lugar, orar em nome de Jesus é um ato de obediência. É um ato de obediência. Nós ouvimos nas semanas anteriores que Jesus nos ensinou que orássemos honestamente, que abríssemos o nosso coração sem nenhum tipo de reserva diante de Deus. Jesus também nos ensinou que orássemos de modo perseverante, insistente, que batêssemos a porta, e a tudo isso nós devemos acrescentar: devemos orar em nome de Jesus. Devemos pedir em nome
de Jesus. Devemos agradecer também em nome de Jesus. Veja comigo na projeção os versículos 13 e 14 do texto que lemos. E tudo quanto pedides em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Quando cristãos em diferentes lugares do mundo se reúnem e dirigem as suas orações e terminam essas orações dirigidas ao Pai, dizendo em nome de Jesus, não estão estes cristãos inventando nada. Não estão seguindo a orientação, a descoberta, um insight de qualquer teólogo, mas estão obedecendo a Jesus. Estão fazendo aquilo que Jesus disse que deveria ser feito, que orássemos no seu nome, que pedíssemos no seu nome, que nos dirigíssemos a Deus, o Pai, em seu nome. Sei que dizer isso, que devemos orar em nome de Jesus e que isso é um ato de obediência, é parcialmente satisfatório. Você ainda continua com a questão, mas por quê? Por que eu devo obedecer e devo orar em nome de Jesus? Nós avançamos mais um passo. Orar em nome de Jesus é um ato de dependência. É um ato que expressa a sua dependência de Deus. Aqui nós adentramos um pouco mais no sentido da oração no nome de Jesus. E ilustro isso para você compartilhando uma pequena história. Um pastor de nome Torrey, teólogo norte-americano, ele viajou para a Austrália e lá esteve por alguns meses pregando em diferentes igrejas presbiterianas. E numa delas, quando ele estava se preparando para se dirigir ao púlpito para iniciar a mensagem, ele recebeu um bilhete. E nesse bilhete havia a seguinte questão dirigida a ele. Caro reverendo, dizia a pessoa, enfrento grande perplexidade. Tenho orado há longo tempo por algo que estou certo de ser da vontade de Deus, mas não sou atendido. Há 30 anos sou membro da Igreja Presbiteriana e tenho tentado me manter firme todo o tempo. Sou superintendente da escola dominical há 25 anos e presbítero da igreja há 20 anos. No entanto, Deus não responde minha oração. E eu não consigo entender isso. O Senhor pode explicar para mim? E o pregador resolveu explicar. Ele leu o bilhete e deu a seguinte resposta. Este homem, esta pessoa, pensa que pelo fato de ser membro constante da igreja há 30 anos, que pelo fato de ser superintendente da escola dominical, que pelo fato de ser presbítero da igreja há 20 anos, ele pensa que Deus tem a obrigação de responder a sua oração. Na verdade, esse irmão não está orando em nome de Jesus, ele está orando em seu próprio nome. Sem dúvida, esse presbítero orava em nome de Jesus ao final. Ele seguia a regra, seguia a recomendação. A questão é um pouco mais profunda. E foi isso que foi discernido na resposta. E ela trata da seguinte questão. Quando nós nos dirigimos a Deus, nós devemos, e esse é o sentido de orar em nome de Jesus, devemos abandonar toda a pretensão. Devemos abandonar todo o mérito, devemos deixar de lado qualquer tipo de expectativa de compensação com base no nosso comportamento. Inserir o nome de Jesus ao final da oração significa dizer, eu estou abrindo mão, eu sei que eu não tenho méritos, é pelo nome dele que eu estou me dirigindo ao Pai. Veja na tela a seguinte observação. Devemos abandonar todo o pensamento de que temos quaisquer reivindicações a fazer a Deus.
Mas Jesus Cristo tem grandes reivindicações perante Deus e nós devemos comparecer diante de Deus em nossas orações, não com base em qualquer virtude nossa, mas com base nas reivindicações de Jesus Cristo. Pelos nossos pecados, nós estamos separados de Deus. Pelos nossos pecados, nós somos devedores diante de Deus. Quando nós oramos em nome de Jesus, nós estamos reconhecendo que Jesus é o Filho amado. Foi isso que Deus disse por ocasião do batismo. É isso que o próprio Jesus diz na sua oração, quando orou para trazer à vida novamente Lázaro, dizendo: eu sei, dirigindo-se ao Pai, que tu sempre me ouves. Eu sei que eu sou ouvido por ti, Pai. A oração feita em nome de Jesus é o reconhecimento da nossa dependência de Cristo. Sem mim, nada podeis fazer, dirá Jesus no capítulo de número 15. Nós estamos dizendo para o Pai que nós estamos ligados à pessoa de Jesus. E nós estamos ligados à obra que Jesus realizou por nós. Esse é o sentido de inserir o nome de Jesus ao final das nossas orações. Se de um lado essa é uma prevenção à arrogância, à altivez espiritual, essa também é um recurso, é um auxílio para aqueles que se sentem indignos, para aqueles que se sentem tão pecadores, tão miseráveis, que sequer ousam se dirigir a Deus. Você pode se dirigir a Deus, você pode fazê-lo em nome de Jesus, com base na obra de Jesus, com base na intercessão de Jesus, com base nos méritos de Jesus. É por isso que Ele nos orientou que orássemos no nome dEle, que nos dirigíssemos a Deus, clamando pelo nome dEle. E em terceiro e último lugar, orar em nome de Jesus é um ato de coerência. Eu sei que eu preciso fazer uma ressalva. Qual é a ressalva? Deveria ser um ato de coerência. Nem sempre é um ato de coerência, nem sempre é assim, mas deveria ser para o cristão um ato de coerência. Coerência com o quê? Lembremos algumas coisas. Primeira, só há salvação no nome de Jesus. Atos 4:12. Pelo nome de Jesus nós nos tornamos filhos de Deus. João, capítulo 1, versículo 12. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos no nome de Jesus, o que Ele promete, Ele estará presente no meio deles. Os demônios se submetem ao nome de Jesus, Lucas 10:17. O nome de Jesus é o nome que está acima de todo nome, nome diante do qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará: Jesus Cristo é o Senhor. Filipenses 2, de 9 a 11. Esses textos que eu mencionei, eles falam de tudo que nós recebemos por meio do nome de Jesus. Recebemos salvação, recebemos poder, recebemos auxílio, recebemos companhia permanente, temos a certeza da vitória, porque Jesus sempre estará ao nosso lado. Mas a questão é a seguinte: se tudo isso nos chega pelo nome de Jesus, ou seja, todas essas bênçãos que eu mencionei, tantas vezes nós oramos, e tantas vezes nós oramos corretamente, pronunciando ao final da nossa oração, em nome de Jesus, e por que nada acontece? Por que a nossa oração parece desconectada da vida? Por que, apesar das nossas orações, nós nos sentimos espiritualmente insatisfeitos? Eu creio que nos falta a compreensão de uma outra porção das Escrituras, uma outra porção em que o nome de Jesus é citado e que faz com que a oração em nome de Jesus tenha sentido. Veja comigo na tela Colossenses 3,17. O texto está na tela. E tudo quanto fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor, dando por ele graças a Deus Pai. Quando eu lembro esse texto, e afirmo para vocês que orar em nome de Jesus deve ser um ato de coerência,
O que eu tenho em mente é que a oração, ela não pode estar dissociada da vida que levamos, da vida que vivemos. Orar em nome de Jesus, portanto, só faz sentido e só terá poder se você viver sob o nome de Jesus. Se você viver o nome de Jesus nas outras porções das Escrituras e no sentido em que esse nome é mencionado. Orar em nome de Jesus é viver sob o nome de Jesus, ou seja, é colocar a marca de Jesus em tudo que nós fazemos, nas nossas palavras e nas nossas ações. Em geral, cristãos gostam de lembrar a autoridade e o poder que estão associados ao nome de Jesus. Gostamos dessa parte das Escrituras, mas esquecemos, propositadamente ou não vem ao caso, esquecemos de outras associações que devem ser feitas ao nome de Jesus na nossa vida. Quais são essas associações? Alguns textos, apenas para ilustração. Mateus 18, 5. E quem receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. Mais adiante, e todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Mais adiante, Atos dos Apóstolos, chamando os apóstolos, açoitaram-nos, e ordenando-lhes que não falassem o nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, preste atenção nisso, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Mais adiante, sobre Paulo e Barnabé, homens que têm exposto a vida pelo seu nome, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o outro lado. Esse é o outro lado da identificação com o nome de Jesus. Queremos o lado A, o lado do poder, o lado das respostas às nossas orações, mas esquecemos do lado B, esquecemos do lado da vida sob o nome de Jesus, esquecemos que a oração no nome de Jesus é inseparável desse outro lado, ou seja, da coerência dos nossos atos, das nossas atitudes, das nossas ações praticadas no dia a dia no nome de Jesus. O nome de Jesus testemunhado em ações, por exemplo, de amor, de gentileza, de compaixão, o nome de Jesus testemunhado de modo sacrificial, nas muitas renúncias que o cristão é chamado a fazer no seu dia a dia, pelo nome de Jesus. Nós não podemos separar. Não haverá poder na oração em nome de Jesus sem uma vida vivida sob o poder de Jesus no dia a dia. Termino. A razão para essa meditação não é inserir mais peso sobre os seus ombros. Não é o peso legalista, ou seja, dar a você mais uma regrinha de oração, mais uma regrinha legalista, ou seja, colocar sempre o nome de Jesus ao final da oração. Isso não deve ser vivido num espírito da lei, mas deve ser experimentado no espírito da graça, o que significa o seguinte: orar em nome de Jesus deve ser algo espontâneo, deve ser algo natural para o cristão. Não é meu propósito explorar de modo algum o uso mágico do nome de Jesus. O nome de Jesus deve ser sempre santificado, deve ser sempre exaltado nas nossas orações. O aprofundamento da nossa compreensão sobre o que significa orar em nome de Jesus é proveniente da própria lógica da fé cristã. Veja comigo o último texto de João, que está na tela. Diz assim: se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Penso, e aqui é uma autocrítica, faça você a sua autocrítica. Não estou criticando você, estou fazendo a minha autocrítica.
O que falta em minhas orações não é a formalidade. Não é a formalidade da citação do nome de Jesus ao final. O que falta às minhas orações é mais de Jesus nas minhas ações. É mais de Jesus nos meus atos. É mais de Jesus nas minhas atitudes. É mais de Jesus nos meus pensamentos que antecedem as minhas orações. Preciso permanecer em Jesus e preciso que as palavras de Jesus permaneçam na minha vida. Falta poder à minha vida de oração porque tantas vezes me falta amor, porque tantas vezes me falta sacrifício, me falta renúncia, me falta aquela alegria que havia nos apóstolos que se regozijaram, porque eles foram considerados dignos de serem afrontados no nome de Jesus, ou pelo nome de Jesus, por causa do nome de Jesus ligado à vida deles. Diante de tudo isso, o desafio que quero propor para você nessa manhã pode bem ser resumido na letra de um cântico belíssimo. Outro cântico muito bonito será entoado a seguir, mas um cântico belíssimo que fala do nome de Jesus e foi gravado pelo grupo Vencedores por Cristo. Vou citar a letra, é bem curtinha. Faça dessa letra a sua oração em nome de Jesus nesta manhã. Diz esse cântico: em nome do Senhor Jesus, quero me entregar para sempre ao meu Deus. Eu sei que tentações virão, mas Cristo já venceu, morrendo em meu lugar. Agora, por todo o meu caminho, não vou ficar sozinho. Confio no meu Deus. Entrego a Ele o meu futuro, pois sei que estou seguro nas promessas do meu Rei. Amém.